Bom dia, Raquel. Bom dia, gente. Esperar o pessoal entrar aí pra gente começar. Então, gente, vamos lá, né? Hoje começam as provas. Tem pouquíssimos alunos entrando aí, mas continua computando aqui a falta. Podem colocar os nomes aí. Eu vou fazer aquela revisãozinha de literatura. Realmente já está tudo dado, foi tudo trabalhado com vocês já em relação à prova que começa hoje. Tá? É só para a gente ver alguns pontos, né? Analisar algumas coisas finais aí de literatura. Né? Ontem nós já trabalhamos português, né? Tranquilo? Vou compartilhar aqui a tela para a gente só devagarzinho vendo as coisas que, né, de literatura que nós vimos durante o ano. Bom dia, Nicole. Bom dia, Niguinha.
Então é isso, galera. Aqui é aquela parte, né, das escolas que vocês vão ver até chegar ao terceiro ano do ensino médio. Vamos ver um pouquinho do pós-modernismo também, tá? Onde eu fui até com o terceiro ano. Vou só fazer essa meio que revisão que vocês já viram isso comigo direto. Hoje estamos aproximando ao final, praticamente ao final já, né? As provas iniciam hoje, então é só para quem a gente quebrar o gelo realmente, rever algumas coisas, a prova já está lá. E para que vocês recebam presença nesse finalzinho aqui, tranquilo? Quero falar que com vocês foi prazeroso, mesmo um ano atípico aí, mesmo um ano bem atípico, né, em relação aos estudos, não é a mesma coisa, né, cara? Se nós, né, estivéssemos em sala de aula, o contato seria melhor. Eu acho que com tudo, né, cara, seria muito mais. Nós teríamos mais contato, poderíamos nos relacionar melhor, as aulas podiam ser bem melhor, com certeza, não tenha dúvida disso, mas não teve outro jeito, né? As escolas, de maneira geral, tiveram que se adaptar muito, né, ao conceito, essa nova realidade das aulas remotas, né? A geração se adequou muito bem, tentou fazer o melhor para vocês. Nós, professores, tentamos fazer o melhor a vocês, nos doar, né? Tivemos que nos adequar também a essa nova maneira de dar aula. Nós não estávamos acostumados a isso tudo. É isso, foi prazeroso demais estar com vocês, né? Nós passamos esse ano, né, bastante conflito aí em relação com bastante medo, perdemos, né, entes queridos, pessoas queridas em relação por conta desse novo vírus aí. Mas foi muito bom. Eu espero estar com vocês de novo, né? Espero estar juntos, né? Estarmos juntos em 2021, né? De forma presencial, né? Foi bom porque hoje o ensino, né, é sempre assim, o ensino é híbrido, vocês vão ter isso na faculdade, vocês vão ter, quando chegarem ao nível superior, hoje o ensino é muito híbrido, vocês vão ter matérias presenciais, matérias online, né? Eu curso Direito, né, o Direito pelo menos 70% da matéria é presencial e 30% né, online, mas tem cursos, né, eu me formei em Letras, né, e hoje Letras, na Estácio, por exemplo, Letras, o curso todo consegue ser à distância, né, eu não conseguiria fazer um curso assim, porque eu ainda sou a favor, né, esse contato, essa coisa presencial, mas, né, é bom que vocês foram se acostumando também, né, porque a galera hoje estuda para concurso público, a maioria da galera estuda por maneira online, consegue se adaptar melhor a isso aqui, né? É muito mais barato um curso preparatório online, muito mais barato, né? E tem essa comodidade de estar em casa, mas eu sou mais antigo, não sei se vocês também, alguns, né, acabaram valorizando mais, né, também esse contato em sala de aula, mas foi a maneira que, né, o colégio arrumou e os colégios arrumaram para que continuássemos aí a ver conteúdo. Eu sei, né, ninguém aqui é bobo, né? A gente sabe que muitos de vocês não se acostumaram, ficaram ali, né, logados, jogando, né, sem prestar atenção. Então foi um ano meio que perdido para alguns de vocês, mas perdido não, né, porque assim, ao voltarmos, né, ao presencial, nós vamos revisar esse conteúdo todo, né, até porque o contato, né, esse lance de ver, de estar com vocês, até nos ajuda a controlar, a ver se você está assistindo a aula, né, está pegando realmente o conteúdo, coisa que nós não conseguimos fazer assim. Eu aqui, vocês aí. Tranquilo, meus amores? Então falei pra caramba, né? Aqui não tem como me despedir de vocês. Me despedir do terceiro ano, que é o último ano que eu não vou vê-los mais. Vocês não, vocês espero vê-los aí, né, no segundo ano aí, tá? No próximo ano, 2021. Beleza, meus amores? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Isso aqui nós já vimos tudo, tá? Eu só vou revisar aqui para ver as escolas. Né? Vocês têm isso aqui no livro de vocês, só que eu não acompanhei por lá. Eu fiquei, né, mais aqui com os slides, fazer aquela análise bem rápida, para não ficar aquela coisa muito chata de ficar lendo o livro com vocês, tá? Mas quando nós voltarmos ao presencial, fiquem tranquilos que a gente vai explorar muito mais o livro do que nós exploramos, né, este ano atípico. Beleza? Então, a gente já viu que o quintismo, né, ou literatura de formação, ou literatura de catequese, né? Até cortou um pouquinho aqui embaixo, mas acho que esse slide é um pouquinho melhor para que vocês vejam, né? Porque tem texto, tem poemas, tá? Então, o quintismo, o nome já diz, né, corresponde ao período, né, da chegada dos portugueses, descobrimento do Brasil, certo? É o estilo que abrange todas as manifestações literárias produzidas no Brasil na época de seu descobrimento, certo? Durante o século XVI. Beleza? Então, os portugueses chegaram ao Brasil
E né, a literatura considera assim, né, a Carta de Pero Vaz de Caminha o primeiro relato, né, a primeira literatura, né, em solo brasileiro, certo? As principais manifestações literárias não são propriamente literatura brasileira, mas literatura sobre o Brasil. Tá? Incluem-se nessas manifestações a literatura informativa dos viajantes e a literatura de catequese, né, da Companhia de Jesus. Né? Nós já vimos isso aqui em sala de aula, já falei isso com vocês, né? Se nós analisarmos o período histórico na Europa, né, em 1517, chegaram aqui ao Brasil, só que em 1517, né, funda-se na Europa, né, a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, certo? A Igreja Católica ela vai perdendo força, até porque começa a ter uma... Martinho Lutero começa a contestar muitas coisas que aparecem na Bíblia, né, registrada pela Igreja Católica. Então ela vai perdendo a força, né, por conta desse... por conta desse protesto contra a Igreja Católica, Martinho Lutero cola, né, na igreja uma lista, né, de coisas que não concordam, né, que são ditas pela Bíblia, né, e assim a igreja vai perdendo força. Né. Recentemente, algumas igrejas aqui no Brasil comemoram, né, a reforma, que foi comemoraram 500 anos da Reforma Protestante, certo? Então, logo depois, ó, meados de 1500, acho que mais de 500 anos, falando 500 anos não, muito mais de 500 anos, meados de 1500, né, a Companhia de Jesus chega ao Brasil, certo? Com a intenção, né, de catequizar, de propagar a religião católica. Né? A Igreja Católica vai criar a Contra-Reforma Protestante. Isso aqui é cansado de ver comigo, eu só estou revisando realmente com vocês, beleza? Então, a Igreja Católica, com medo, né, da Reforma Protestante chegar ao Brasil, né, envia a Companhia de Jesus, certo? Os padres, para poder, né, propagar, divulgar, né, catequizar o aborígene, divulgar e propagar a religião católica. Então, a principal intenção, né, das grandes naus, navegações, era realmente, além de descobrir as terras, né, era propagar, divulgar, né, buscar adeptos, novos adeptos da religião católica, certo? Porque ela perde a força na Europa. Tá? Então, principais produções, a Carta que vai de caminho, nós já vimos já, literatura informativa, também chamada de literatura dos viajantes, ou dos cronistas, reflexo das grandes navegações, empenha-se em fazer um levantamento da Terra Nova, de sua flora, sua fauna, né, e de sua gente. Então, a Carta ela faz realmente um levantamento, ela vai informar ao rei Dom Manuel em Portugal o que foi achado aqui, né, se a terra era boa para se plantar. Até hoje, né, vocês pegam um texto que aparece em prova, fazendo uma crítica, né, do que acontece hoje aí, o homem cada vez mais, né, preocupando-se menos com o meio ambiente, né, construindo prédios, né, devastando a natureza. Então, muitas vezes aparece Charles, né, criticando e brincando com a Carta que vai de caminho, com esse trecho, né, que aparece que ele fala, né, que aqui no Brasil a terra era boa, né, que tudo que se plantar daria. Então tem até aquela... Nós vimos isso juntos aqui em sala de aula, creio eu, em que eu apontei, né, eu trouxe para vocês uma charge que criticava, na verdade, né, esse lance, né, do cara devastar, acabar com a natureza, esse processo, como acaba infelizmente fazendo com o meio ambiente, né, pensando apenas, né, nos seus próprios ganhos, né, na sua ambição desmedida, certo? Tem muitas críticas, charges que apresentam essas críticas para nós, principalmente quando se trata, né, por exemplo, de um tema de redação, né, o cara vai trazer um tema que vai tratar sobre isso e vai colocar charges ou textos motivadores que vão relatar e vão fazer essa crítica através da carta, desse trecho da carta que vai de caminho. Tranquilo? Então, o Auto da Pregação Universal, em 1570, repare que aqui, ó, diálogo do padre, né, Pero Dias Martins, né, na festa de Natal ou pregação. Tranquilo? Repare que os autos, né, e a pregação é para divulgar a religião católica, na verdade. Vendo aqui, ó, o que acontece depois, né, quase ao final, né, meados para depois de 1500. Meados de 1500, do meio para o fim, certo? Ó, é quando a Companhia de Jesus chega ao Brasil, né, a principal intenção é propagar, é divulgar, é catequizar o índio. Por isso que o alto da pregação, os autos, né, eram muito usados por eles, né, para tentar propagar e divulgar, né, a religião católica, porque, né, a língua não era comum. E é muito difícil relacionar, né, se a língua, né, se o código não é comum. A gente até volta um pouquinho aquele conteúdo que nós demos em sala de aula e que cai bastante, é bem recorrente para nós, né, até mesmo em questões de vestibular,
né, em questão de concurso e vestibular, né, que é o lance daqueles elementos da comunicação, né, e aí Roman Jacobs vai criar, né, as funções da linguagem, certo? Ó, se o código, né, é importante que o código seja comum entre os interlocutores, gente, né, os caras que dialogam, né? Então, se os portugueses chegaram ao Brasil, né, os índios dominavam o tupi, né, e os portugueses língua portuguesa. Então, assim, a língua não era comum entre eles, né? O código não era comum entre eles. Então, era muito difícil, né, essa comunicação entre os dois. Né? Por isso que os autos, né, era a melhor forma de propagar a religião católica, uma vez que os autos eram mesmo que textos teatrais, né, que eles brincavam e tentavam, né, pregar, né, cara, a religião e os preceitos da Igreja Católica. Show de bola? As obras de Anchieta tinham como forte característica, né, a visão catequética, né, como a concepção teocêntrica, não é mesmo? Ó, esse conflito aparece para nós lá, né, nós vamos ver esse conflito vai aparecer com muito mais ênfase, né, no barroco, o teocentrismo, antropocentrismo, essa diferença, essa dualidade, esse dualismo que tanto falei com você nas últimas aulas, né, teocentrismo é Deus, né, como centro de tudo, e antropocentrismo, né, o homem como centro de tudo, beleza? Tendo como temática constante a religiosidade e a moral. Então, são os temas, né, recorrentes da literatura, né, de catequese, né, essa temática da religião e da moral. Show, galera? Então é isso, né? Não tem muito o que se falar, né, do quentismo. Não foi considerado uma escola, né, uma literatura propriamente dita, mas foi uma literatura sobre o Brasil. Né? Não criam-se poemas, né? Nada. São apenas, né, literaturas, né, de informação, o de relato, né? Relatar que ocorria, o que acontecia, né? A flora, a fauna, né? Descrever, na verdade, uma literatura descritiva sobre o Brasil, né? Ou literatura de catequese. Tranquilo? Com intenção era, na verdade, né, propagar e buscar novos adeptos, uma vez que a religião católica ela perde a força na Europa. Show? Então, barroco, né, cara? Cada 1500, né, quinhentismo, né? 1600, chegada do barroco, né? Ele é seiscentismo, tranquilo? Vocês vão ver depois, né, com a chegada, né, do arcadismo aqui, ó, né? O arcadismo é 1700, né? Setecentismo. Então, assim, cada época tem esse nome aí, tranquilo? Mas é muito comum nós chamarmos de barroco. O Brasil presenciou, né, o surgimento de uma literatura própria a partir dos escritores, né, nascidos na colônia. Tá? Uma literatura própria a partir dos escritores nascidos aqui na colônia. Show? Contexto histórico. Primeira invasão holandesa que ocorreu na Bahia, em 1624, e a segunda em Pernambuco, em 1630, que perdurou até 1654. Então, contexto histórico no Brasil é mais ou menos isso. Costuma-se considerar a publicação da obra Prosopopeia, em 1601, como o marco, né, inicial do barroco no Brasil. Tá? A publicação, né, da obra Prosopopeia de Bento Teixeira foi o que marcou, né, o início do barroco no Brasil. Show? O movimento artístico filosófico que surge, né, com o conflito entre a reforma protestante e a contra-reforma, certo? Então, esse conflito, né, vai trazer essa dualidade contra-reforma, né? Perdão, reforma protestante contra a reforma, certo? Teocentrismo, né, e antropocentrismo. A reforma vai trazer, né, o antropocentrismo e a contra-reforma vai buscar a temática, né, da religiosidade, né, e da moral, né, o teocentrismo. Show? O objetivo era propagar a religião através de uma arte de impacto, sinuosa, enfeitada ao extremo. Aqui, então, o Barroco continua com essa intenção de propagar a religião através de uma arte, né, de impacto, impactante, sinuosa, enfeitada ao extremo. Certo? Então, tanto a arte, né, quanto a poesia, né, realmente buscava, né, cara, esse enfeite, né, essa sinuosidade, esse impacto ao extremo. Você repara que a arte barroca era muito rebuscada, as versões sintáticas, perdão, eram constantes, né, nas obras, nas poesias, certo? Essa parte do cultismo, conceptismo, essas duas vertentes europeias vão nos acompanhar no barroco, uma vez que o cultismo vai ser esse jogo de palavras, né, essas versões sintáticas, a presença, né, em demasia de figuras de linguagem, certo? E o conceptismo, na verdade, né, é quando o poeta vai usar, né, da oratória, do poder do convencimento para tentar, né, persuadir Deus, né, como se diz, caramba, vai tentar persuadir Deus, né, para ser salvo, uma vez que o poeta barroco vai viver, né, nesse conflito interno, né, do teocentrismo, o antropocentrismo. Aqui surge, né, aquela expressão latina que vai ganhar força no arcadismo, quando, né, quando chega o arcadismo, que é o carpe diem, né, que é importante, né,
uma das coisas que fala bastante, né, que apresenta a reforma protestante é nós nos colocarmos como centro de tudo e deixar Deus um pouco de lado, né? Até porque é importante nos investirmos mais em nós, não somente, né, darmos dinheiro para a igreja. É importante investirmos também em nós, certo? Tranquilo? Para que assim pudéssemos atender mais Deus, não só focar nele, não só enriquecer a religião católica, a igreja católica, certo? Então, quando eu falo que a arte altamente contraditória, é porque traz sempre essa dualidade, tá? E quando eu falo que ela é enfeitada ao extremo, né, sinuosa de impacto, é porque tanto a arte, né, quanto a arte de forma geral, né, a arte, a escultura, era muito mais enfeitada, muito mais sinuosa, muito mais impactante, né? Se nós quando nós visitamos, né, principalmente, né, Minas Gerais, você vai ver que essa arte barroca, as igrejas, na verdade, elas são muito lindas, são muito enfeitadas, são muito mais. Essa arte barroca, ela é bem vista, né, com muito mais ênfase, né, em alguns lugares, certo? Principalmente em Minas Gerais, na Bahia também, assim por diante, tá? A origem da palavra barroco, né, é obscura, né, e podem ter sido consideradas mais aceitáveis no barroco, era o adjetivo que designava certas pérolas, né, de perfil irregular, né, e preço alto. Então, né, barroco, uma época de conflito, a gente já foi, isso aqui a gente já foi. Características gerais na literatura barroca: o homem dividido entre o desejo de aproveitar a vida, aquilo que eu falei com vocês, o homem ele vai, né, ficar dividido, esse conflito vai, né, o acompanhar, né, vocês vão ver que alguns textos barrocos vão trazer, né, essa divisão, esse conflito bem latente, certo? Ó, e tem desejo de aproveitar a vida, uma vez que ela é passageira, ela é efêmera, né, mas ele quer também garantir um lugar ao céu, certo? O homem dividido entre o prazer pagão e a fé religiosa. Antropocentrismo versus teocentrismo, homem versus Deus, carne versus espírito. Então, esse conflito, essa dualidade vai acompanhar, né, o acompanha, né, isso é colocado em evidência por nós, principalmente em sua poesia, tanto europeia quanto no Brasil. Tá? Então, detalhismo, né, e rebuscamento, ó, detalhismo, né, a arte é muito detalhada, é muito rebuscada, a extravagância e o exagero nos detalhes, eu falei com vocês, né? É uma arte totalmente rebuscada, detalhista, a extravagância, né, exagero nos detalhes, né? A poesia, né, as inversões sintáticas muito bem colocadas, que até hoje nos acompanha. Até hoje, quando nós queremos produzir um texto, né, e queremos que ele seja, né, que traga um estilo, né, que chame a atenção do nosso interlocutor, né, do nosso corretor, na verdade, é importante nós fazermos as inversões sintáticas. Se o autor, né, se o cara que produz uma redação, por exemplo, né, dissertativa, argumentativa do Enem ou da UERJ, saiba colocar muito bem, saiba usar a inversão sintática, aquilo ganha pontos a mais, né, com o corretor, né? Porque você mostrou para ele que você sabe, né, você sabe usar bem a inversão sintática, sabe inverter sintaticamente a sua frase, mas sem, né, cara, deixar de pontuar corretamente. Você vai mostrar ao seu corretor domínio linguístico. Então, se você souber fazer isso, a inversão sintática é sim, né, um recurso de estilo, né, para o seu texto. Assim como outros recursos que nós podemos usar também, né, para trazer nesse rebuscamento ao texto. Show? Então, a arte do contraditório, onde é comum a ideia de opostos. Linguagem rebuscada e trabalhada ao extremo, né, usando muitos recursos estilísticos e figuras de linguagem e sintaxe, né? Como aqui, ó, né? Eu vou brincar, né? Vai ser muito mais rebuscada, muito mais trabalhada ao extremo, né? As figuras de linguagem, principalmente as figuras de sintaxe, né? Ou de construção que vocês chegaram a ver comigo, né? Nas aulas anteriores, né? São bem apresentadas e aparecem bastante para nós, né? Na poesia barroca. Tranquilo? A figura de sintaxe, né? Que vai trazer as inversões sintáticas. Nós vimos aqui juntos, né? O hipérbato, aquela inversão sintática um pouquinho mais, né? Um pouquinho de os termos, né, um pouquinho mais extensa, né, a inversão sintática, tem a inversão sintática de termos vizinhos, nós vimos isso aqui, né, ao trabalharmos figuras de linguagem, perfeito? É regido o barroco por duas, né, visões filosóficas, o cultismo e o conceptismo, onde o cultismo é o jogo de palavras, né, o uso culto da língua, predominando, né, em versões sintáticas, perfeito? E o conceptismo, né, são jogos de raciocínio e de retórica, né, que visam melhor explicar o conflito dos opostos. Então, quando eu falo em retórica, vocês vão ver que no trecho, né, de um poema do nosso grande Gregório de Matos e Guerra, ele vai trazer e deixar muito claro para nós o conceptismo. Né? Até caiu essa questão, né, na prova deste ano agora da ESA, eu acho que é uma questão bem próxima a isso, onde trazia um trecho, né, da obra de Gregório de Matos e Guerra,
e pedia para nós apontarmos, né, qual é a visão filosófica que apareceria, se era o cultismo ou o conceptismo. Na verdade, colocavam várias opções e apareciam os dois, cultismo e conceptismo. Então é importante, né, sabermos o que são essas duas visões filosóficas. O cultismo é o jogo de palavras, é o uso culto da língua, predominando, né, em versões sintáticas. Já o conceptismo são jogos, né, de raciocínio e principalmente a retórica, né, que visavam, né, melhor, né, explicar uma melhor explicação sobre o conflito dos opostos, tá? Então, você repara que a poesia barroca, né, o nosso grande representante no Brasil, que é o Gregório de Matos e Guerra, num dos seus poemas, ele vai usar a retórica, né, o poder do convencimento, para tentar explicar melhor a Deus, né, que é o seu interlocutor naquele poema, né, esse conflito, né, dos opostos, né, o quão conflitante é esse lance, né, de curtir a vida, né, o homem, né, a vida mundana, a carne, né, o espírito. Curtir a vida porque ela é efêmera, ela é passageira, ela passa muito rápido. Isso aqui nos acompanha até hoje, né? Até hoje nos acompanham. Né? Isso, ontem morreu Maradona, né? Cada dia morrem pessoas aí de forma estúpida, né? Sem saber, é do nada, nem isso só. Então, a vida é muito efêmera, ela é muito passageira, nós não sabemos a hora que nós vamos, certo? Então, é importante nós aproveitemos bastante. Mas, né, vai nos acompanhar sempre, né? Esse lance, né? Será que vou garantir um lugar ao céu? Será que Deus vai me perdoar? Então, né, quando eu falo em conceptismo, é realmente esse poder, né? É usar a retórica, né, para poder explicar melhor, né, o conflito dos opostos. Essa oposição, né, essa, não é à toa que antítese, né, aparecem com bastante, né, recorrência no texto barroco, né? Antítese e hipérbole, né? Principalmente antítese para explicar, né, para trazer essa oposição. Uma vez que a antítese vem de antônimo, é quando nós colocamos em evidência duas palavras né, contrárias, né, antônimas. Tranquilo, galera? Vou passar aqui. Então, o principal representante do barroco brasileiro, a poesia Gregório de Matos e Guerra, apelidado, né, de Boca do Inferno, né, ou Boca de Brasa, né, temas da poesia. Quando eu falo aqui, né, nós já até vimos isso aqui em sala de aula, não foi? Em figuras de linguagem. Isso aqui, né, Boca do Inferno, né, é a nossa antonomasia, né, quando nós chamamos as pessoas, né, apelidamos, né, tranquilo? Então, temas da poesia gregoriana, né? Poesia religiosa, poesia satírica e poesia erótica. Muitas vezes, né? Vocês vão ver que na poesia de Gregório de Matos e Guerra, ele vai colocar em evidência, né, uma poesia um pouco mais sem colocar a mulher, né, erotizada. Então, ele vai sempre, né, mostrar essa dualidade em sua poesia. Tranquilo? E a prosa, né? A prosa de Padre Antônio Vieira, certo? Aqui, ó, tem a parte do sermão da 60ª, né? Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo. Pode proceder de um de três princípios. Ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Então, aqui é a parte do sermão da 60ª, né? Pregado na Capela Real, né? No ano de 1655. Tá? É um texto em prosa. Show? Tá aqui, ó. Aqui aparece o texto que eu falei com vocês, né? Que é muito comum, que cai em prova. Né? Assim, se nós fizermos uma análise, né, do que cai para nós vestibular, né, não cai bastante para roubo. Quer dizer, não quer dizer que não vai cair. Pode ser que caiam questões, né, ligadas a todas as escolas literárias. Né? À toa que vocês vão ver durante os 2 últimos anos que faltam para vocês, né, todas as escolas literárias, fazer um estudo mais aprofundado. Estava até vendo ontem, né, com o terceiro ano, que se nós pegarmos o Enem para avaliarmos, né, o que é mais recorrente, né, no Enem é realmente o modernismo. Né? Só que o modernismo ele vai beber na fonte do romantismo. Ele vai beber na fonte. Né? Lembrando que o modernismo vai iniciar aqui no Brasil em 1922, 100 anos depois, né, do Brasil tornar-se independente em 1822. Né, e o romantismo vai nascer no Brasil, né, com esse intuito de fazer uma literatura nacional, né, de romper com os preceitos, né, europeus, né, de tentar largar mão, né, parar de beber na fonte de Portugal, nem criar uma literatura nossa. Não é à toa que o modernismo vai surgir com essa mesma vertente. Né, os intelectuais da época se reúnem em São Paulo, né, no Teatro Municipal na Semana de Arte Moderna para trazer o novo, né, para voltar, né, também a valorizar elementos nacionais, né, elementos históricos do nosso país, certo? A colocar em evidência, né, as mazelas sociais que aqui afligiam a sociedade, né, e assim por diante. Colocar, evidenciar o nosso país, colocá-lo, né, voltar a apreciar coisas nossas e não valorizar elementos, né, de fora. Perfeito? Não é à toa que vocês vão ver muitos textos parodizados, né, paródias, né, de textos, né, românticos. Então, assim, é importante que nós, né, é importante termos uma base muito forte, né, das escolas para entendermos também quando chegarmos lá ao modernismo. Né? E analisarmos o Enem, por exemplo, ele vai trabalhar muito mais os principais autores das 3 fases, né, do modernismo. Né? À toa
que o romantismo vai trazer para nós 3 gerações, o modernismo vai trazer 3 fases também, né? Representados por alguns, né, dos autores daquela época, né? Então, Guimarães Rosa e Clarice Lispector são os principais autores que vão aparecer na terceira e última geração do modernismo, em 1945, né? Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade são essa tríade, né? Essa tríade que vai iniciar para nós, né, a primeira geração, a primeira fase, né, do modernismo e assim por diante. Tá? Para entendermos lá na frente, é importante que nós entendermos, aqui. Tá? Então aqui, ó, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então aqui, olha só, né? Olha a retórica aqui. Olha ele tentando, né, convencer, né, explicar melhor, né, essa dualidade, esse conflito né, que permeia em seu interior. Tá vendo aqui? Então aqui, ó, vai ter, né, o conceptismo. Então aqui aparece, caiu essa questão, na verdade, na prova da ESA, já tinha caído essa questão na SPSEC, se não me engano, né, que vai cobrar também, que cobra também para nós de literatura, em que ele vai colocar essa poesia, certo? Ó, e vai pedir qual é a visão filosófica, né, que aparece ali, nesse caso, é o conceptismo. Se basta vos irar tanto pecado e abrandarmos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem a perdoar, né, lisonjeado. Vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Aqui aparece, né, de cara, ele tentando explicar melhor, né, através da retórica, do convencimento, né, Deus, né, sobre, né, o seu perdão. Está explicando que ele está vivendo esse conflito, né, que ele tem, na verdade, curtir, né, a vida, porque ela é efêmera, ela é passageira, mas ele está, né, com medo, com receio de não, né, conseguir um lugar ao céu. Show? Então, isso aqui é aparente para nós, evidente para nós aqui. É quase que um 7-1. Ele tem que estar falando que ele tem que é importante que ele peque, né? Até porque para Deus, né, exercer esse papel muito mais empenhado, que é o papel de perdão, de perdoá-lo. Perfeito? Então aqui aparece para nós o conceptismo bem evidente. Tá? O arcadismo, né, desenvolveu-se no Brasil, né, do século XVIII, especialmente em Minas Gerais, certo? Onde se havia descoberto, né, ouro, fato que marcou o local como centro econômico e, portanto, cultural, né, portanto, cultura portuguesa. Delimita-se o arcadismo no Brasil entre os anos de 1766, né, com a publicação das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, né, e aí, né, o seu fim em 1836, com o início do romantismo. Né? O Brasil torna-se independente de Portugal em 1822. Né? Em 1836, publica-se na Europa, né, Suspiros, Poetas, Saudades. E foi, né, foi o texto, né, que marcou, que introduziu, que iniciou o romantismo no nosso país. Perfeito? Mas sempre assim, ó, e vocês vão reparar juntos comigo, né, que sempre uma escola ela vai abrir terreno, preparar o terreno para a chegada da outra. Certo? O arcadismo já começa a falar, né, já começa a trazer uma linguagem muito menos rebuscada, já rompendo com o barroco, uma linguagem muito mais, né, com liberdade de expressões e assim por diante, e já preparando o terreno para a chegada do romantismo. Né? Os poetas arcas já começavam a criticar socialmente, né, e pedir, né, buscar já essa liberdade, né, essa independência política com Portugal, né, já também, né, preparando, né, para o que viria depois. Então, principais características, né, do arcadismo, apesar dos traços do cultismo barroco, né, cara? Quando eu falo em cultismo, aquelas inversões sintáticas, uma linguagem um pouco mais rebuscada, muito mais rebuscada. Em alguns poetas, a maioria deles procurou seguir as convenções dos neoclassicistas europeus. São elas: utilização de personagens, né, mitológicos, né, idealização da vida campestre, né? O poeta, né, Arcade, ele vai buscar, né, esse bucolismo, vai valorizar a vida campestre, vai fugir da cidade, né, daí a expressão fugere urbem, que vai surgir aqui, né, vão surgir algumas expressões latinas com arcadismo, né, uma delas é a fugere urbem, que é fugir, né, da cidade, buscar um lugar ameno, né, com menos som, para nós tentarmos, né, naquele local, né, produzir, né, poesia, certo? Então, a idealização da vida campestre, bucólica, o eurídico, né, caracterizado como um pastor, né, sempre, né, os poetas são, né, o eurídico ele é caracterizado como um pastor, e a mulher amada como uma pastora, né? O pastoralismo também vai estar presente, né, na poesia Arcade. Repare que aqui eu não coloquei nenhuma poesia Arcade como exemplo, mas é só você ver, né, que o poeta, né, Arcade ele vai
sempre, né, evidenciar o pastoralismo, né, esse bucolismo, a vida campestre. Ele vai evidenciar, né, para nós a imagem, a paisagem bucólica, né, o campo, na verdade, né, as ovelhas, né, esse pastoralismo vai sempre ser colocado em evidência na poesia Árcade. A mulher, né, aqui, ela já começa a ser apontada como mulher, né, idealizada, a mulher dos sonhos, né, a mulher sem pecado, né, aquela coisa toda, que vai, né, ser colocado também em evidência no romantismo. Perfeito? Então, ambiente tranquilo, né, idealização da natureza, cenário perfeito e aprazível, né? Aí a expressão locus amoenos, né? Um cenário perfeito, né? Aprazível, né? Um lugar mais ameno, né? Isso, mais tranquilo, certo? E a natureza é cada vez mais colocada também, né? Idealizada, de forma idealizada. Show? A visão da cidade, né? Como local de sofrimento e, né, corrupção, né? A famosa expressão Fugere Urban, né? Até brinco, falei com você, cansei de falar com vocês aqui, tem em sala de aula, muitas vezes eu trago, né, como um intertexto, né, aquela música, né, do Estãozinho Chororó, né, de que adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão quero voltar. Então, Fugere Urban, né? Então, ver a passarada, né? Então, tem aquele trecho que ele vai voltar para o campo, né? Porque ele está sentindo muita falta, né? Então, esse lance né, da vida campestre, essa coisa toda do Fugere Urban, eu coloco muitas vezes, eu coloco um texto ali, né, um pouco atual, uma música, para fazer essa intertextualidade, né, com um texto com o que trazia aquela escola literária. Só para vocês entenderem melhor, certo? Então, elogio, né, ao equilíbrio e o desprezo, né, às extremidades, a auréia mediocre, na expressão de Horácio, certo? Também, né, eu vou tentar buscar o equilíbrio, né, e vou desprezar, né, cara, aquela coisa que não é importante para nós, né? Então, assim, o que acontece até hoje conosco, né? Hoje é muito comum que nós, né, queremos sempre mostrar aos outros as coisas que nós temos, né? E o mais importante é buscar o equilíbrio, é desprezar as extremidades, é valorizar, né, tudo que não é tão luxuoso, mas valorizar as coisas que estão à nossa volta, certo? Então aqui, ó, desprezo aos prazeres do luxo e da riqueza, certo? Aproveitar, né, o momento presente devido, né, à incerteza do amanhã. Aqui vai surgir com muito mais força, né, a expressão carpe diem, né, que é curtir a vida, curtir o momento, é curtir, né, a ocasião, certo? Essa expressão que muitos tatuam no corpo, né? Eu vejo muitas pessoas, né, com a tatuagem, né, de carpe diem no corpo, para trazer essa expressão latina que vai, né, mostrar para nós, evidenciar, né, que é importante, se você nos acompanha até hoje, é importante mesmo que nós aproveitemos o momento, né, presente devido à incerteza do amanhã, né, a vivência plena do amor durante a juventude, porque a velhice é muito incerta. Nós sabemos, nós, né, vamos, até quando, né, vamos viver, até aonde nós vamos chegar. Perfeito? Então, principais autores Arcade, né, são Cláudio Manuel da Costa, produziu o poema, né, épico Vila Rica, né, Minas Gerais, né, estão Vila Rica, né, para produzir o poema épico, para tratar epopeia, né, são feitos históricos daquela cidade, certo? Basílio da Gama, né, sua obra principal foi o poema, né, Uruguai, né, Frei José de Santa Rita Durão, sua principal obra consiste basicamente, né, no Caramuru, né, que vai retratar, né, a chegada dos portugueses aqui de forma um pouco diferente, né? Tomás Antônio Gonzaga, né, escreve Dirceu, escreveu As Liras de Marília de Dirceu, né, que é, né, um poema um pouco mais famoso na parte do arcadismo. Né? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar a lei o gado, de tosco trato de expressões grosseiro, dos frios gelos, né, e dos sóis queimado. Tenho um próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Maria Bela, graças à minha estrela. Então aqui ele coloca a Marília de Dirceu, que é uma mulher casada, né, com quem ele se apaixona, né? Ele não pode colocar, evidenciar aqui o nome, né? Isso, então ele vai criar um nome para ela, Marília de Dirceu. Repare que é um poema que vai trazer, né? Ele vai colocar a mulher amada como pastora, né? E ele como pastor também. Então é muito fácil nós, né, ao olharmos um texto, né, reconhecermos e apontá-lo como um texto Árcade. É muito tranquilo em relação a isso. Os poetas, né, Árcades, eles adotavam pseudônimos, né, para quando criticavam, né, faziam uma crítica à sociedade, né, ou quando buscavam, né, cobravam uma evidência política, ou até mesmo quando colocavam em evidência uma mulher amada que era casada, né, cara, eles sempre usavam pseudônimos, não, né, deixavam claro que não se colocava em evidência, né,
como autores daquele texto. Então, usavam pseudônimos, né? Outros nomes, né? Quando eu falo em pseudônimos, são outros nomes que nós usamos para não sermos reconhecidos, beleza? Show? E aqui, para nós fecharmos aqui, o romantismo, né? Surge em 1830, influenciado pela independência em 1822. O Brasil tornou-se independente político de Portugal, né? E surge esse ideal, né? Essa proposta de criar uma literatura totalmente, né, nova, totalmente independente dos preceitos, né, da Europa. Né? Vamos criar uma literatura totalmente nacional, né, que envolvia e colocava em evidência, né, elementos nacionais, a flora e a fauna são evidenciadas, né? Vamos valorizar o que é nosso, coisa que nós, né, acabamos perdendo ao longo dos anos. Né? Hoje mesmo, nós, né, nos importamos mais, né, com o que é do outro do que é nosso. Né? Nós aqui comemoramos o Halloween, uma cultura que nunca foi nossa. Né? É muito comum nós comemorarmos o Halloween e deixamos de lado, infelizmente, né, muitas coisas legais e culturas nacionais. É coisa que eu ainda, Fabiano, né, estou com 34 anos, fazia agora em janeiro, ainda cansei de comemorar, né, o folclore brasileiro quando eu era pequeno no colégio, e hoje isso aqui, né, foi deixado de lado. Né? As escolas comemoram muito mais. Né? Hoje, na verdade, uma cultura que nós comemoramos, que colocamos em evidência, é o Halloween, certo? Tranquilo? Então, desenvolve uma linguagem própria e aborda temas ligados à natureza, né? As questões político-sociais, perdão. Defende a liberdade de criação, né? O romper de vez com o barroco, aquele rebuscamento, aquela coisa, né? Aquele texto não tão acessível a todos, foi deixado de lado. Então, o romantismo defende a liberdade de criação e privilegia a emoção. Não tem como, né? Sentimentalismo, romantismo, né? Vai trazer como principal cartão de visita no sentimentalismo. Seja, né, um sentimento de nacionalismo, né, de patriotismo, né, seja, né, esse sentimento um pouco exacerbado, né, trazido para nós, né, pela segunda geração do romantismo. Perfeito? As obras valorizam, né, o individualismo, o sofrimento amoroso, a religiosidade, a natureza, os temas nacionais, as questões políticos-sociais, né, e o passado. Né? Estou aqui, ó, repare que quando surge o modernismo, olha, ele vai trazer, como ele bebe na fonte do romantismo, muitas coisas são trazidas, né, são retomadas pelo modernismo, principalmente, né, essas questões, valores históricos, né, essas questões políticos-sociais, né, temas nacionais e assim por diante. Show? O marco que iniciou o romantismo no Brasil, né, foi a publicação em 1836 de Suspiros, Poetas, Saudade de Gonçalves de Magalhães, publicada na Europa por folhetins. Tá? Características principais, né, do romantismo, né, é o individualismo, né, egocentrismo, subjetivismo e narcisismo. Né? Essas são as principais características que vão acompanhar principalmente a segunda geração do romantismo na poesia, chamada por nós, né, de ultrarromântica, mal do século, né, ou alguns chamam de, de byroniana, né, porque tem influência, né, do poeta George Byron, né, que trazia esse lance, né, do pessimismo, né, para a literatura. Coisas, né, que nos acompanharam, né, com a segunda geração do romantismo. Perfeito? Sentimentalismo, né? Não posso deixar de lado. Romantismo, sentimentalismo. Escola do coração, lágrimas, sonho, devaneio, né, ternura e emoção. São as características que nos acompanharão. Certo? O sentimento da nacionalidade, patriotismo, né, com o nacionalismo focado na natureza e na sociedade. Beleza? Liberdade de composição, né? A poesia, né? A literatura romântica, ela é muito mais acessível a todos, né? Coisa que não era tanto, né, no barroco. Né? A literatura barroca, por ser, né, por ter rebuscamento, né, por ter aquela coisa de versões sintáticas, não era tão acessível ao povo de forma geral. O cristianismo, né, vai nos acompanhar. Escritores assumem atitudes, né, de artificialismo, cabelos longos, né, pele pálida, olhar perdido, né, vida desregrada. Perfeito? É até legal, é interessante que naquela época, muitos retratam que naquela época, né, século XIX, quando o Brasil torna-se independente de Portugal, né, até as roupas, né, cara, até o corte de cabelo, né, para se tornar realmente independente, para deixar de lado Portugal, né, isso aqui são colocados o corte de cabelo, a roupa, a roupagem, né, a vestimenta, já nós deixamos de lado para trazer, né, tudo, né, mais voltado para o que é nosso. Perfeito? Foi um negócio importante, mas acabei me esquecendo, mas depois eu volto, devo lembrar depois. Então, a produção literária passa por 3 fases, né, as 3 gerações que eu apontei para vocês bem ampassando, bem rápida. Primeira geração é conhecida como indianista ou nacionalista, certo? Ó, esse nacionalismo, esse ufanismo, né, são colocados em evidência.
exaltação à natureza, né, e à pátria, né? O índio é o nosso grande, né, herói nacional, certo? E o sentimentalismo aparece também para nós ali. Principais autores, né, Gonçalves Magalhães, né, que foi o precursor, né, do romantismo no Brasil, Gonçalves Dias e José de Alencar, né? José de Alencar é muito mais na prosa, certo? Ó, beleza? E a UERJ, né? A UERJ este ano trabalhou, né? Ela cobrou, né, Lucila, né, José de Alencar, não é isso? Na sua obra. Ela cobrou uma obra, né, romântica, um romance romântico, que vai trabalhar aquela temática que nós trabalhamos juntos aqui em sala de aula, vocês não, mas eu trabalhei com o segundo e terceiro ano, né? Que foi a prostituição. Né? Nós colocamos evidência aqui naquela temática, né? Porque o texto, a obra Lucila aborda, traz para nós essa temática da prostituição. Perfeito? Então, aqui, ó, Canção do Exílio, né? Que é uma das expressões mais antigas, né? Certo? E liberadas, né? Liberada, perdão. Então, aqui, ó, Canção do Exílio, né? É a poesia que vai abrir, na verdade, a primeira geração, né? Conhecida por nós como indianista ou nacionalista. Repare que aqui, né, vai aparecer, né, essa lusofobia também, né? O anti-estrangeirismo, né? Já que eu quero romper com Portugal, criar uma literatura, né, totalmente nacional, né? Repare que aqui vai aparecer essa lusofobia, esse lance lusofóbico, né? Luso, né? Portugal, fobia é pavor. Então tem um pavor de Portugal. Eu quero realmente colocar em evidência que as coisas no Brasil são muito melhores, né? São muito melhores do que em Portugal. Repare que aqui, ó, os versos são muito mais livres, né? Aqui aparecem para nós três quartetos, não é isso? Ó, certo? Ó, e sextetos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e dois sextetos. Aqui é um verso muito mais livre, são versos livres, né? Esse é aquele rebuscamento, esse é aquela coisa formal, do barroco. Então, minha terra tem palmeiras, repare que palmeira, né? Uma árvore nossa, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nosso céu, nossas várzeas têm mais flores, né? Nossos bosques têm mais vida, perdão, nossa vida, mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Lá é onde? Lá é Brasil, cá é Portugal. Então, Gonçalves Dias está exilado em Portugal, e ali ele vai escrever, né, Canção do Exílio, retratando, né, trazendo, né, deixando evidência para nós o nacionalismo, né, já que é o que marcou, na verdade, a chegada do romantismo no Brasil. Eu vou romper com Portugal e tentar criar uma literatura totalmente nacional, colocando, né, na poesia elementos, valorizando elementos nacionais. Perfeito? Ó, repare que não é à toa, né, falei com vocês que, por ser, né, uma poesia um pouco mais de liberdade, né, parece até que meio cantada. Né? Estou aqui trechos ali foram incorporados no nosso hino nacional. Se é uma poesia, né, nacionalista, nada melhor do que pegar trechos e inserir, né, no nosso hino nacional brasileiro. Então, esse, né, o nosso céu tem mais estrelas, nossa base tem mais flores, para que é um trecho que foi, né, inserido no nosso hino nacional brasileiro. Certo? Ó, tranquilo, não permita, ó, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, cara. Sem que desfrute os primores que tais não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras onde canta sabiá. Então, palmeira, sabiá, né, a flora e a fauna colocadas em evidência, certo? Ó, tranquila lusofobia aparecendo ali, né, o lá e o cá, o lá, né, Brasil, cá é Portugal, onde ele está exilado. É importante, né, analisarmos a literatura, essa poesia como um todo. Show? Então, né, romance romântico, de Alencar, o principal, né, representante para nós da prosa, né, o romance romântico, né, nasceu em 1 de maio, né, isso, de 1829 no Ceará, ele morreu, né, em dezembro, né, de 77, com 48 anos. Morreu novo, né, cara? Era comum, né, os poetas morrerem novos, tá? Alguns romances, ó, repara que o Lucila, né, foi cobrado, né, pela UERJ, né, em relação à temática da redação. Então, quem vai fazer a UERJ, né, quem está no último ano aí vai prestar o vestibular da UERJ, vai ter, né, vai ser retirada uma temática do livro, né, porque eu apostei que fosse, né, a prostituição, né, uma redação, um tema, né, trabalhando, né, essa temática para os alunos da prostituição, já que é o que é abordado, né, no Lucila. Mas pode ser que seja outra coisa, pode trazer, né, outra temática, né, ligando ao conflito, né, ao dia a dia, né, ao que nós temos hoje, a parte mais contemporânea, tá? Então são aqui as obras dele, 5 minutos, a Viuvinha, o Guarani, né? Então Lucila, Diva, Iracema, Birajara, o Sertanejo e Senhora, as principais obras, né, de José de Alencar, principal representante da prosa romântica, perfeito? Segunda geração, né, conhecida como byroniana, né, por sofrer influência de George Byron ou ultrarromântica, né, certo? Ou
conhecida por nós também como mal do século, já que é o mal do século realmente, mas né, poetas, né, pessimistas, né, somente o escapismo vai conseguir livrá-los, né, daquela angústia, certo? Então esse lance do egocentrismo, né, deles se colocarem sempre como centro de tudo, né, egocentrismo, né, ego, né, eles se colocam, né, como centro de tudo, perfeito? Então estilo subjetivo, vida boêmia noturna voltada para o vício, né, os prazeres da bebida, do fumo e do sexo, né, mal do século, né, assim que era conhecida por conta disso, né, a vida boêmia noturna voltada para, né, o vício, os prazeres da bebida, né, o fumo, do sexo, assim por diante. A fuga da realidade, a invasão, né, através da morte, né, do sonho, da loucura, do vinho, etc. A mulher idealizada, distante, né, introspecção. Então, os poetas eram introspectos, né, mostravam, deixavam claro essa introspecção na sua poesia, né, a mulher idealizada, a mulher dos sonhos, né, somente a morte, né, poderia livrá-los daquela angústia, daquele sofrimento, né, cara, desmedido por não ter a mulher amada, por isso que são colocados, né, a geração ficou conhecida por nós como mal do século, baroniana ou ultra-romântica. Perfeito? E vão reparar que alguns trechos, né, da obra, né, da segunda geração, né, o poeta vai deixar claro, né, o quão aquele lance de não ter o contato com a mulher amada ou angustia, né, e aquilo ali vai levá-lo, né, a somente achar o caminho, né, através do escapismo, através da morte, beleza? Estou aqui, né? Meus 8 anos. Ó, que saudade de que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, perdão, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Perdão. Deixa eu ler de novo, né? Ficar bonitinho. Ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Aqui, ó. Respira a alma inocência, como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noite, que melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgato. Aqui tá, né, retratando como era legal, né, o início da vida, né, trazendo, né, mostrando o que não é, o que não acontece nos dias de hoje. Certo? Então, meus 8 anos aqui, ó, tá retratando como é que era bom ter 8 anos, né? Que saudade que tem da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das laranjeiras, perdão, das bananeiras debaixo dos laranjais. Tá? Então aqui ele vai retratar, né, o quão era bom, era boa a vida, né, nos seus 8 anos, que não acontece hoje, certo? Ó, terceira geração era conhecida como condoeira social. Por que condoeira? Porque tinha, né, inspiração num pássaro condor, né, em que seu intuito era, na verdade, né, passar, levar, né, conhecimento a todos. Perfeito? Ó. Então, em 1878, a abolição da escravatura. Em 89, né, a proclamação da República, influenciada pelos acontecimentos sociais, né, discursa sobre liberdade. Repare que a poesia, né, da terceira geração, ela é totalmente abolicionista, vai sempre discursar, né, sobre a liberdade dos escravos. Perfeito? Ó. Nosso grande representante, que é Castro, né, é Castro Alves, conhecido por nós como pai dos escravos, né, não à toa, ele tinha esse intuito de fazer uma religião totalmente, né, abolicionista, com o intuito de, né, buscar, né, e brigar, né, pela abolição da escravatura, né, e também colocava em evidência questões sociais, né, principalmente o abolicionismo. Show? O uso de exclamações e exageros, a hipérbole, né, vai ser muito constante na poesia da terceira geração do romantismo, né? A hipérboles, né, uma vez que ele queria apontar, né, trazer, né, latente o que aconteceu com os negros, né, ao virem para cá, né, ao serem trazidos para o Brasil, da África, né, isso só. Ou também ele era colocar em evidência, né, alguns problemas sociais que afligiam, né, o Brasil. Tranquilo? Então, o uso de exclamações exageradas, né, mulher presente mais carnal, a mulher aqui é mais carnal, não é tão, né, como apresentada na segunda geração, ela é muito mais carnal. O erotismo, né, a mulher erotizada vai aparecer com mais evidência na terceira geração do romantismo. Tranquilo, André. Beleza, negão? É importante que vocês estamos no finalzinho, cara. Aqui é só para fazer aquele resumo aqui, para nós termos nosso último contato, mas nós estamos no final. As provas iniciam hoje, certo? O mais importante, espero que vocês já tenham feito o simulado, né? É importante que vocês façam o simulado agora, esse finalzinho. Quem não fez, ainda tem tempo de fazer, né, no último, nesse finalzinho de novembro,
Então fiquem atentos quanto a isso também, para a nota de vocês. E tem outro simulado, né, que apareceu para vocês lá, que é importante que vocês façam também, né, para que a FTD, né, a plataforma, tenham, né, saiba como é que vocês estão em relação, como é que vocês pegaram, né, o ensinamento, né, o conhecimento ao longo do ano. Então é importante, caso vocês queiram fazer, não são obrigados, mas caso queiram fazer, é bom também para que a FTD, né, tenha, saiba, né, como é que vocês foram, se realmente aprenderam, se absorveram conhecimento ao longo do ano. Eu sei que foi difícil pra caramba, né, mas creio que muitos aqui, ou pelo menos alguns, né, pegaram sim, absorveram conhecimento. Ontem mesmo passei por um Instagram de uma menina que eu sigo no Instagram, não sei se foi, não sei quem foi, né, e colocou, não, foi a Michelle, ela colocou, é uma publicação de uma aluna, né, que colocou em evidência a sua aula. A Michelle é sensacional, a Michelle é perfeita como professora, maravilhosa, né? E ela acho que trabalhou com matemática, né, sobre o estupro, né, alguma coisa assim, da mulher, né, que realmente importante que seja falado em sala de aula, principalmente por ela, né, cara, representante da história, né, sociologia, assim por diante. É importante que seja falado, filosofia, e alguém colocou, né, para você ver que alguém, né, alguns ficam atentos à aula, alguns participam realmente, né, e são, como é que se diz? São pegos, né, são trazidos para a aula através daquele contato com a professora, né, daquela aula maravilhosa e assim por diante, tá? Então, assim, isso é legal porque mostra que alguns, né, estão realmente dando valor assistindo a aula, que o ano não foi perdido para todos, né? Eu acho que ao ver a nota de vocês, né, no simulado, na prova, né, eu vi que com certeza, né, alguns aqui, né, assistem a aula realmente, as notas foram boas, outros você vê de cara que o cara não assistiu nada, que as notas foram muito baixas, mas, né, o cara só está aqui presente para poder, né, contabilizar, né, a presença, né? Mas outros estão realmente assistindo às aulas, isso é bem legal. Eu fiquei bem feliz ao passar e ver, né, a Michelle colocar evidência por vocês. Acho maneiro demais. Ela colocando que foi maneira que ela colocou o vídeo gravado, né, da parte da aula. Aquilo ali é maravilhoso, galera. Isso aqui é muito bom. Show? Então, voltas para o futuro, né, o progresso, luta, né, pela liberdade, temáticas sociais, né? Ainda fala sobre o amor, sim, né? O condor simboliza a liberdade, por isso geração condoeira. O condor simboliza, né, a liberdade para nós. Aí vai trazer, vai colocar, vai ser, né, também evidenciado, né, esse lance dele passar, né, o principal intuito da terceira geração era passar conhecimento, né, era fazer uma crítica social. Não é à toa que a terceira geração do romantismo, né, da poesia, ela vai já preparar terreno para a chegada, né, do realismo, não é isso? Ó, representado pelo nosso grande Machado de Assis. Tranquilo? Vai surgir aqui, né, Memórias Póstumas Brás Cubas, é um texto, né, realista, né, e vai ser o marco inicial do realismo no Brasil, tá? Que vai trazer também, né, temáticas sociais, né, vai lutar por liberdade, vai continuar, né, com esses preceitos que foram colocados em questão pela terceira geração do romantismo. Foi? Acho que eu fui, ó. Aqui é aquele, né, trecho, né, muito grande, é muito extenso. Então aqui somente é um trecho, né, é o que eu mais gosto, né, que é o trecho do Ave Negreiro, que aparece muito mais para nós em prova, que aparecia muito mais, né, que era um sonho dantesco ou tombadilho, né, que das luzernas a vermelho brilho. Era um sonho dantesco ou tombadilho, né, acabou virando, né, um inferno, né, virando um pesadelo, né, que das luzernas a vermelho brilho. É em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Certo? Então ali vai retratar, né, na verdade, né, o sofrimento, né, cara, o quão os negros eram açoitados, né, de ferro, de estalar de açoite, né, isso, as negras mulheres, né, suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Quantas moças mais nuas e espantadas no turbilhão de espectros, né, arrastadas. Em ânsia e mágoa vanja. E toda vez que eu leio esse poema aqui, eu não canso de lê-lo, né, eu acabo me emocionando, porque assim, é bem recorrente, né, a temática do racismo, né, do preconceito. Recentemente, né, o rapaz ele acabou sendo morto, né, num supermercado. Ali é claro que eu entendo que ali são outras questões, né? Não sei se ali foi racismo propriamente dito, até porque o homem, né, ele tinha muitas recorrências, passagem pela polícia, era um cara violento, mas não, isso não justifica o que fizeram com ele. Eu acho que, né, os seguranças foram muito mal preparados, era para ter apenas mobilizado, né, de forma que não o estrangulasse, certo? Mas assim, né, tirando aquele ali, né, recorrentemente, né, nós temos diversos casos de racismo, né? É bem recorrente. É o que eu falo, pessoal, mas não tem esse lance de racismo não, cara. Eu sou contra cotas para negros, né? Eu sou a favor da cota social, né?
Até porque não tem esse lance, tem muitos negros que são ricos, né? Que vêm de famílias ricas. Mas, pô, cara, não importa. Se você pegar hoje, se nós chegarmos agora, né? Fomos a Gávea, né? Na PUC do Rio de Janeiro, que é uma puta, uma tremenda de faculdade, né? Assim, tiver um negro numa sala de direito, né? Que é um curso top da PUC. A PUC não tem medicina, né? Mas o curso top, a referência para nós lá é o direito, né? Um curso que eu faço aqui, só que eu faço na faculdade aqui particular, né? E que eles fazem lá, né? Lá o curso da PUC, só vê um negro lá com uma BMW estacionada, mas o cara ainda vai sofrer preconceito por ele ser negro. Não importa, né, o quão rico ele seja, né? Ele vai, né, sofrer, escutar gracinha, né? Você não é à toa que o Neymar, né, cara, que é um cara que tem muita grana, que escuta, né, gracinhas em campo, né, cara? Escuta ainda, né, cara, a expressão macaco muitas vezes em campo, né, por conta do racismo. Então, assim, é algo intolerável, é algo realmente que nós não podemos mais tolerar. Então, em relação a uma temática, né, cara, um tema de uma redação, por exemplo, que vai abordar, né, o racismo, eu posso muitas vezes mostrar, né, para o meu corretor. Com certeza, Neguinha. Concordo muito com você, Bruninha. Não tem como mais nós chegar. Isso, assim, é algo que nós não podemos aceitar mais. Né? Ao chegar, né, em pleno século XXI, ainda ter, né, uma coisa tão estúpida dessa presente, né, em nossas vidas. Entendeu? Até porque, né, corre sangue negro de nossa veia. Eu sou muito, como é que se diz? Muito honrado por isso acontecer. Né? Eu sou, né, sou da cor branca, né? Minha mãe era cor branca, mas meu pai é um mulato. Minha avó era descendente era negra realmente, certo? Ó, então, assim, acho absurdo, né? Mas é legal porque, assim, é legal não, claro que não é legal. É importante, né, mostrarmos realmente, né, dentro de uma redação, né, conhecimento realmente. Né? Claro que eu posso abordar, né, naquela temática que foi passado, né, abordar, né, a terceira geração do romantismo, mostrar para o meu corretor também domínio linguístico, certo? Então, aqui, chega a me emocionar. Então, quando o aluno discute comigo em relação à cota para negro, né, cara, que ele acha que não existe mais, é uma loucura você tentar não enxergar mais, né, o racismo que está latente na nossa sociedade, tá? Então aqui, ó, régua e sangue das mães, né? Outras moças mais nuas, espantadas no turbilhão de espectros arrastadas, né, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se, né, a orquestra irônica estridente. E da ronda fantástica serpente faz dores espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, ó, o chicote estala. E voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia. E chora e dança ali. Um de raiva delira, cara, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme ri. No entanto, o capitão manda a manobra, né, e após, fitando o céu que se desdobra, né, tão puro sobre o mar, diz, né, diz do fumo entre os dentes, ó, o fumo entre os dentes, não é isso? Ó, aquele, né, que está açoitando, né? Nevoeiros, vibrar e rijo chicote marinheiro, perdão, vibrar e rijo chicote marinheiros, né? Fazei-os mais a dançar, né? Fazer a dançar, né? Fazer, né? Dançar com o chicote, né? Ao serem chicoteados, ao serem açoitados, né? Então aquilo ali, né? Só de ler, né? Não tem como não nos emocionarmos. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz dúvidas espirais. Qual um sonho dantesco, né? As sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam e ri Satanás, né? Então, ali é como se fosse, né, um pesadelo, né? Parece um inferno realmente para os negros, né? Que eram trazidos para cá, para o Brasil, para serem escravizados. Mesmo, meus amores? Então, assim, é algo que, quando nós falamos, né, cara, em cotas, né? É a tentativa de igualar aquele. A cota é o quê? É a tentativa de igualar os desiguais. Sei que muitos não concordam com a cota, mas, cara, é a maneira de igualar os desiguais, como eu falei com vocês agora, né? Você vai ver um negro rico, né, com muita grana, chegando a PUC, né, de Mercedes ou BMW, e mesmo assim ele vai, né, continuar sofrendo, né, racismo, preconceito por conta da sua cor. Falei agora, né? Coloquei agora para nós evidência aqui o que acontece com o Neymar. Aconteceu recentemente com o Neymar em campo, né? O jogador, né, da outra equipe, né, o chamou de macaco durante o jogo, né? Ele ficou muito chateado, acabou agredindo o cara e foi expulso, né? Falou que racismo não, né? O cara o chamando de macaco ao tempo todo. E não sei porquê, né? Já que, como a Bruna apontou aqui, né? Nós, né? E acho que é legal, assim como a nossa língua, né, é heterogênea, quando eu falo com vocês, né, de variação linguística, né, eu falo o quão heterogênea é a nossa língua, né? E isso aqui é legal, isso que é bonito, né? Então, quando nós percebemos que cada representante de um lugar específico, né, vai trazer. Cara, eu acho que a gente foi direto, não foi, não?
O que aconteceu aqui com a gente? A gente foi direto, cara? Os dois tempos foram direto? Não teve pausa, não? Foi. Foi diretão, Renan? Diretão. Eita, caramba, cara. Show de bola. Não teve esse intervalo. Mas por que aconteceu isso? O que que houve? Já são 9h10, maluco. Eita, ferro, nem percebi. Mas legal, cara. Tem 27 alunos comigo aí, ó. 27 alunos. Nunca pensei que o primeiro ano ia entrar tanto aqui para assistir minhas aulas. Fico lisonjeado. Deixa eu ver o que é. Rapidinho, gente. Show, amores, perdão. Então, cara, fomos direto, não entendi nada, mas vamos que vamos. Vou encerrar com você daqui a pouquinho, vou encerrar até um pouco mais tarde, acho que é 9h20 nós encerramos, não é isso? Gente, ó, de qualquer maneira, muito obrigado por estarem comigo aí, obrigado mesmo. Foi um ano, cara, como eu falei, cheio de problemas. Muito obrigado, eu não esperava que no último dia aqui, né, a turma estaria em peso comigo. Espero que tenham gostado aí das aulas. Peço desculpa em relação a qualquer coisa que eu tenha, né, feito com vocês aí durante o ano. Como eu falei, nós tentamos fazer o melhor. Muitas vezes, né, nós somos humanos, não conseguimos fazer o melhor, né? Também erramos, né? De repente aquela aula não ficou tão bem preparada como devia. Isso acontece, isso é normal. Nós temos dias bons, dias ruins, né? Assim como qualquer pessoa. Mas foi muito bom, muito gratificante, né? Muito grato por estar com vocês. Espero vê-los aí, né, de forma presencial no próximo ano. Estou emocionado, realmente. Emociono-me aí por conta dessa questão aí, né? Que até foi servir essa temática, né, mais ligada ao estupro em relação com a professora Michele, mas é uma temática que é bem recorrente, né? E que me deixa emocionado, e também vê-los comigo aqui, né? Não é tão recorrente isso aqui. Eu entendo muito bem, não estou criticando, não estou julgando nenhum de vocês, é complicado demais, eu não sei se eu conseguiria, né? Não foi à toa que eu tranquei a faculdade de Direito, não consegui continuar somente, né, de forma online, mas nós tentamos fazer o melhor e, assim, sempre nós buscamos o melhor por conta de vocês, né? Não seríamos nada sem vocês, né? Aí para nos valorizarmos, por assistir nossas aulas, muitos nos valorizaram bastante. Ontem ficou isso bem latente lá com a publicação que eu vi, né, da Michele. Tranquilo, amores. Então, muito obrigado mesmo por este ano aí. Temos algumas, né, temos as 2 aulas aí semana que vem, tá? Façam a prova tranquilo, a prova tá bem. Ah, obrigado, Neguinha. Obrigado, Keton. Fico muito, muito lisonjeado aí, muito feliz. Me senti à vontade, me senti em casa, né? Não pude me sentir tanto em casa porque, né, nós não tivemos esse contato lá. Mas assim que eu cheguei à geração 2000, desculpa. Assim que eu cheguei à geração 2000, né? Eu Assim que eu cheguei, né, à geração, gostei bastante, né? E durante o ano, a instituição, né, muito séria, muito comprometida com nós também, professores, né, me deixou ainda mais feliz e muito mais, como é que se diz, com esse lance concretizado, de que eu quero continuar, de que eu quero, né, continuar por muitos anos ali, geração, né, e também com vocês, né, tentando proporcionar, dar ensinamento, conhecimento para que vocês tenham essa base muito forte, né? Isso eu garanto em português e garanto também em outras matérias, que tem um corpo docente é muito bom. Tem um Bira ali, eu conheço pouco, né, cara? Conheci pouco, tive contato com pouco, mas, porra, a Michele, não tem como falar dela, é excepcional, né?
o Bira, né? O próprio Natanael, que eu acho que você tem aula com ele também. Então, o corpo docente é muito bom, né? Então, não tem como vocês não terem uma base muito forte aí, né? Para conduzir a vida de vocês, né? Para o que vocês quiserem fazer, tá bom? Vou fechar por aqui, ó. Tô falando bastante com vocês. Nós temos ainda 2 aulas aí. De repente, eu faço até um discurso um pouquinho mais bonito, tá? Beijo grande, ó. Já tá na hora, não tá na hora? Acho que nós 9h20 nós encerraríamos, né? São que horas aqui? 9h10 mais ou menos. Acho que 9h20, né? Que nós temos. 9h30, 9h20. Me explica aí. Que horas aí? Eu confundo o horário. Acho que é 9h30 ou 9h20 nós encerraríamos. Seria 9h30. 9h30 termina a aula? É. Então, beleza. Deixa eu só passar aqui para cá, falar um pouquinho do real. Daqui a pouquinho, 9h15 eu encerro com vocês. Deixa eu só ver aqui, ó. Isso aqui não é para vocês verem, não, mas a gente vai ver um pouquinho aqui do realismo. Ó, realismo é quando. Realismo e naturalismo, certo? Ó, a origem do realismo, né? Vem da França, né? Madame Bovary, Gustave Flaubert, é isso. Ó. Então essa obra, essa Madame Bovary, né, de Gustave Flaubert, né, a primeira obra realista na Europa, né, na França. Esse livro aqui eu li, eu tive que lê-lo, né, por conta de estudar na Faculdade de Literatura, né, estrangeira. Então, no Brasil, esse contexto se inicia em 1871, né, com Machado de Assis, né? Não posso deixar de falar dele. Então, vamos ver isso melhor comigo, né, no próximo ano, né? Mas o nosso grande Machado de Assis, né, o nosso principal representante da literatura, né? Se lá em Portugal, né, nós temos Luís de Camões, no Brasil nós temos o grande Machado de Assis, certo? Ele foi introdutor, né, do realismo no Brasil, né? Ele publicou, né, a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, primeiro romance realista no Brasil, onde ele vai, né, é um romance que foge, né, é uma narrativa que vai fugir aos padrões, uma vez que é uma narrativa que não vai seguir aquela ordem, né, cronológica linear, né? O cara vai começar a narrar a história, né? Vai começar a narrar o romance realista através do final, né? Ele está no seu leito de morte, né? Por isso que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele está ali, né, prestes a morrer e vai, né, relatar, né, tá no seu leito de morte, esperando somente as pessoas para se despedirem dele. Ele vai narrar, né, os feitos, né, a história, né, durante os anos até chegar ao leito de morte. Perfeito? Durante o período de passagem do romantismo para o realismo, o Brasil sofreu inúmeras mudanças, né, na história econômica, política e social. O realismo encontrou no Brasil uma realidade propícia para a ascensão da literatura, já que escritores, né, como Castro Alves, José de Alencar, já haviam preparado o terreno. Vendo aqui, ó, Castro Alves, né, na poesia, e o nosso grande José de Alencar, né, na prosa, né, já prepararam um terreno, já, cara, para a chegada do realismo, né? O nome de estudo, ó, realismo, né, vai trazer, né, vão ser apontadas as mazelas sociais, né, a crítica política, né, de forma mais realista. Né? Há uma diferençazinha, ó, o realismo e o naturalismo se confunde muito, mas há uma diferença do romance realista e naturalista, perfeito? O realismo vai trazer mais, né, vão ser colocados em evidência, né, personagens mais burgueses, a burguesia vai ser cobrada, vai ser criticada, né, o casamento, né, aquele casamento de fachada, né, burguês, onde ali, né, de forma escondida aparece o adultério, né, vão ser colocados em evidência. Já o naturalismo, né, o naturalismo vai ser evidenciado no naturalismo, né, os personagens muito mais voltados ao proletariado, né, personagens mais pobres, né, as mazelas sociais serão colocadas mais em evidência, né? Não é à toa que o Cortiço do nosso grande, né, o Cortiço vai botar, né, vai colocar o Cortiço, o nome já diz, o Cortiço, né, vai ser a história tratada no Cortiço, né, com personagens, né, mais pobres, né, não burgueses, perfeito? Então, ó, principais características, né? Oposição, romantismo, né? Isso, racionalismo, né? Objetivismo, universalismo, né? Crítica social. A obra literária é um instrumento, né, a serviço de novas ideias, né? Crítica à sociedade arcaica. Então, isso aqui, ó, tudo aparece para nós no, né, realismo. Oposição, romantismo, né? Vou trazer tudo que é diferente do romantismo, né? Aquela coisa, né, sentimentalista, aquela coisa subjetiva, não. Né? O realismo é muito mais objetivo. Né? Vou fugir aos padrões românticos, perfeito? Ó, racionalismo, objetivismo, universalismo, a crítica social, né? A obra literária é um instrumento, né, a serviço de novas ideias, crítica à sociedade arcaica, certo? Ó, formalismo, perfeição da forma, a palavra, né, retratando fielmente a sociedade, né? A filosofia materialista, antirromantismo, antiburguesia, anti-igreja. Então, assim, a igreja muitas vezes era criticada, né, no realismo, certo? Ó, antiburguesia, né, cara? Tudo, a burguesia, né? Os representantes burgueses, né, eram colocados, representantes políticos eram bem criticados nessa época através né, dos romances, né, da poesia. Romance de tese, né, linguagem trabalhada, ataque ao casamento, né, o casamento burguês, aquele casamento de fachada, né,
rodeado de adultério, de coisas, né, erradas, são colocadas em evidência, né, no realismo. Tranquilo, amores? Então, o realismo na literatura manifesta-se na prosa, né? A poesia da época vive o parnasianismo. Então, aqui, ó, o realismo manifesta-se para nós somente na prosa, né? Nos romances, né? Certo? Romances românticos, não na poesia. A poesia ainda vive o parnasianismo. Tá? O romance social, psicológico e de tese, né? É a principal forma de expressão. Deixa de ser apenas distração e torna-se veículo de crítica a instituições, como a Igreja Católica e a hipocrisia burguesa, a escravidão, os preconceitos raciais e a sexualidade, né, são os principais temas tratados como linguagem clara e direta. Então, aqui, ó, o preconceito, né, racial, né, isso, ó, o tema ligado à sexualidade são principais temas, né, são temáticas tratadas com linguagem clara e direta e objetiva, já que, né, eu vou fugir com os padrões do romantismo, né, a linguagem é clara, é objetiva e muito mais direta. Perfeito, amor? Então, aqui, ó, há uma diferença, né, cara? O realismo há um distanciamento do narrador. Eu vou narrar, né, o texto, o meu romance, ele é narrado, né, com um certo distanciamento. Eu vou narrá-lo em terceira pessoa. O narrador vai ser observador ou onisciente. Já o romantismo é o quê? O narrador, né, sempre em primeira pessoa. A diferença é essa, né? O realismo valoriza o que se é, o romantismo o que se sente, né? O realismo é uma crítica direta, né? O romantismo é uma crítica um pouco mais indireta, né? Um pouco mais medrosa. O realismo não, é uma crítica direta, certo? Ó, realismo, objetividade, romantismo, né, sentimentos, né, à flor da pele, certo? Realismo, textos às vezes sem censura, né? Romantismo, textos geralmente respeitosos, né? O realismo não, é texto sem censura, sem respeito algum. Eu vou tocar na ferida ali, certo? Ó, realismo, imagens sem fantasias, né, reais. Romantismo, imagens, né, fantasiosas, perfeitas, a mulher, né, colocada como perfeição, a mulher dos sonhos. Realismo não, né, imagens sem fantasias, né, totalmente reais, tá? Aversão ao amor platônico, o amor aqui não é platônico, né? Já no romantismo já tem, né, esses amores platônicos, certo? Mistura de épico e lírico, né, nos textos, né? E o romantismo vai trazer a separação. Tranquilo, amores? Olha só, vou parar por aqui, ó, tá? Porque isso aqui nem contudo para vocês, né? Isso aqui vocês vão ver melhor no próximo ano comigo, né? Em sala de aula, né? E assim por diante. Perfeito? Paro por aqui. Desculpa, não sei o que aconteceu com o Zoom. Nós fomos direto, tá? E de novo, mais uma vez, muito obrigado. Vou parar um pouquinho mais cedo aqui, tá? Já são quase 9h20 aqui no meu celular. No computador deve ser 9h20, tá bom? Beijo grande, amores. Fiquem com Deus. Então façam uma prova com cuidado, tá bem tranquila, tá? E vejo vocês para fecharmos de vez aí na próxima semana, tá bom? Bom fim de semana a todos, tá? Um beijo grande aí para vocês.